A graça ela é para todos. Você pode não conhecer a graça, mas a graça ela te conhece. E Olá! Estamos começando mais um Salcast, Fé em Movimento. Esse é um programa destinado à juventude cristã, que você também, que não é cristão, pode participar, compartilhar, curtir e comentar. Aqui é para aquela jovem que não quer viver uma fé monótona, uma fé no automático. Ele quer viver uma fé em movimento. Esse aqui é nosso âncora, meu grande amigo Fábio. Cadu, obrigado pelo convite. Já estamos no terceiro. Tá sendo bem legal, bem incrível mesmo essa experiência aqui. É isso aí, Fábio. E para a conversa de hoje, a gente tem duas convidadas mais do que especiais. Nós estamos aqui com as meninas da Comportagem, a Érica e a Gregória. Olá. Oi, pessoal, tudo Oi. bem? Érica, se apresente. Bom, eu me chamo Érica, tenho 17 anos. Na verdade, ele quase nos 18, né? Eu vim de Suzano e tô aqui com o projeto de comportagem em São Sebastião. Isso. A Eu sou a Gregória, tenho 20 anos, eu sou lá do Mato Grosso do Sul e tô comportando aqui também junto com a Érica. É isso aí, bacana. No programa de hoje, gente, a gente vai falar sobre a lição 5, da lição jovem. Pedir uma gentileza para a Érica mostrar a lição jovem. Você que tem curiosidade de saber de onde a gente tira os textos, os estudos semanais, essa aqui é a nossa lição jovem. Vou deixar para vocês aqui o link no comentário para que você possa adquirir e acompanhar os textos com a gente. Também o link da lição em PDF, digital, tá bom? É por uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, para que você acompanhe o Cellcast com a lição na mão, né? Nós vamos falar sobre a lição que começa hoje, né, sábado, a lição dessa próxima semana. Antes da lição da próxima semana, Fábio, a gente tem aquele bloco bacana, que a gente consegue enxergar, meninas, a juventude do nosso litoral. A juventude de todo o litoral, desde Ubatuba até aqui São Sebastião, passando por Ilhabela e Caraguatatuba. Vou pedir para a nossa técnica colocar a primeira foto da juventude. Aí estamos, aí é o pessoal de Caraguatatuba, que é os jovens de Caraguatatuba. Aí o pessoal de Ubatuba, pessoal, gente forte. Esse pessoal também é um pessoal especial, jovens do Itatinga, Mirante do Itatinga, em São Sebastião. Temos aí o pessoal do Travessão, esse aí, pessoal, é um acampamento que eles tiveram no último ano, o pessoal do Travessão, aqui em Caraguatatuba. Esse também é o pessoal de Ubatuba, da igreja do Ipiranguinha, em Ubatuba. E esse pessoal vocês não conhecem, né? Não. É a turma da Comportagem aqui, que estão fazendo a Comportagem em São Sebastião no ano de 2026. Esse é o pessoal da classe jovem de São Sebastião também. E uma turma muito especial aqui, o pessoal de Maresias, o pessoal jovens de Maresias. Pessoal, ali vocês podem ver os regionais. O que é os regionais? Cada regional é responsável por uma região, o nome já fala, né? E nós temos 10 regiões aqui na Associação Paulista do Vale, na APV. E nós também temos um projeto. Nós estamos fazendo essa semana... semana não, na verdade é um projeto de oração. Todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, a gente ora pelo Maranata São Paulo. Para você que não conhece o Maranata São Paulo, eu vou deixar um link do vídeo promocional do Maranata São Paulo. É um encontro da juventude do estado de São Paulo. Aqui. Vai ser lá no Engenheiro Coelho, hein, Fábio? Boa. No Engenheiro Coelho. Agora a gente pode passar para começar a lição da semana. Deixa eu ver a minha colinha aqui, o que estamos falando da lição. Para essa conversa aqui, o programa de hoje é da lição 5, Jesus e o hinduísmo. Nós temos, Fábio, a tirinha que começa a lição de sábado. O que fala ela pra gente, Fábio? Cadu, Jesus e o hinduísmo. A tirinha, ela fala o seguinte, uma menina, ela pede, né? Senhor, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E uma mão representando Deus da Bíblia. Pra gente, cristão, é muito natural. A palavra de Deus é Bíblia. Isso já está no nosso DNA aqui cristão. Olha, não é à toa que a tirinha está aqui, tá? Com esse contraste em relação ao hinduísmo. Vamos conversar sobre hinduísmo. No hinduísmo é bem assim.
Na visão do hinduísta, existem milhões de divindade, centenas de textos sagrados. Então, não é algo fechado. É algo que inclusive, o próprio Cristo ele foi incorporado no hinduísmo como um avatar. O avatar Nossa. é aquela divindade que se incorporou em forma humana. Na Bíblia, Deus não está revelado 100%, mas todo o necessário para a gente crer está lá. Amém. Tá. Amém. E na verdade, assim, o hinduísmo, como qualquer outra religião, busca o bem. Busca o bem. Mas nós, como cristãos, nós temos que levar aquilo que nós entendemos que é o melhor. Enquanto cristãos, né? Independente de raça, cor, denominação religiosa, você tem que querer o bem ao seu próximo, né? E o hinduísmo, esse paralelo que está fazendo com Jesus e o hinduísmo na lição, o domingo vem pedir para a gente refletir sobre a destruição ou vida. Para começar a falar sobre o hinduísmo, o hinduísmo ele enxerga a morte e a vida como uma dialética, algo contínuo. E já com Jesus apresenta algo totalmente diferente, não é, Fábio? Correto. Pessoal, eu percebi que para o brasileiro é muito estranho a ideia do hinduísmo. Inclusive, antes de vir para cá, um amigo meu, comentei para ele, tô indo no podcast do Cadu e a gente vai falar sobre hinduísmo. Ele falou, mas hinduísmo, o que é isso? Ele falou assim. Aí que eu percebi, nossa, para nós, a gente não tem a menor ideia. O brasileiro normal, assim, típico, né? Ele não sabe o que é. Então, antes de mais nada, o pessoal não tem uma noção básica do que... uns 3 pontinhos básicos. O que o hinduísta crê. Primeira coisa é a samsara, que é o ciclo contínuo de renascimento no qual a alma passa por sucessivas vidas. Isso aqui, pessoal, é reencarnação. Então, a pessoa nasce, vive, morre, nasce de volta, vive e morre. É um ciclo contínuo até ela se, entre aspas, purificar e encontrar salvação. E como que ela é purificada? Conforme o seu karma. O que é o karma? O karma é aquela relação de causa e efeito. Cadu é uma pessoa boa. A meritocracia, Meritocracia. né? Cadu foi um bom cidadão, vai ter uma boa vida futura. O Cadu aprontou, ele vai ser punido. O karma é isso. Entendi. E o que seria salvação, que a gente entende como salvação, é o moksha, que seria a libertação desse ciclo. Você consegue sair dessa dialética de pecado, vamos dizer assim. Exatamente, ele sai, ele encontra salvação. Só um detalhe aqui, tá? Enquanto no hinduísmo a morte é visto como um processo natural, no cristianismo a morte é um intruso, no qual Cristo deu a própria vida para retirar essa anomalia. Enquanto algumas religiões veem a morte como parte desse ciclo, Jesus então encara a morte como inimiga e ele vence ela, é isso? Exatamente. Então aquilo que começou lá no Éden foi uma anomalia do projeto. do projeto. Então Entendi. o projeto estava com, vamos colocar aqui, né, um defeito. E qual que era a solução? A solução mais radical possível. Algumas lições é um problema no design. Do design. Entendi. E a solução foi a solução mais radical possível. Se houve pecado, tem que ter morte. Quem vai morrer? O próprio Deus. Na verdade, Cristo não promete um ciclo novo. Sim. Cristo ele promete a vida eterna. A vida eterna. E segunda-feira a gente traz essa questão de vida eterna, porque o hinduísta ele crê muito na reencarnação, nesse ciclo de voltar, um novo nascimento. Gregória, agora que entramos nesse ponto central da lição, reencarnação ou novo nascimento? Isso, né? Qual dos dois escolher? Brincadeira. Basicamente, né, igual o Fábio falou, ele explica que a reencarnação, ela é baseada no princípio do karma, né? Que eles acreditam que, bom, se eu fizer coisas boas ao decorrer da minha vida, nessa vida aqui de agora, eu vou ter uma vida melhor ainda
depois, né? E aí a gente vai aprender que depois eles são divididos em castas. Então, eu não mudo a minha sociedade agora, eu não deixo de ser pobre agora. Eu só vou ser rico se eu fizer muitas coisas boas na vida que eu tenho hoje, para aí depois, né, eu me reencarnar nisso. Literalmente plantar para colher depois. Né? Exatamente, mas imagina você plantar uma vida inteira para colher só na outra, você não, que a gente, desanimador, né? Olha, mas além disso, o paralelo que a gente faz com a nossa realidade cristã é justamente isso, que Jesus, ele não necessita que nós façamos isso pelo esforço próprio. E é uma coisa admirável até dos próprios hinduístas, porque sabe o Hare Krishna, que é uma vertente que ele comenta aqui na lição. O Hare Krishna é um pessoal que cuida bastante da saúde. A gente tem a parte de adventista hinduísta, né? São os nossos irmãos aí de saúde. E são os famosos monges, né? São os monges e as monjas que vivem em templos, que fazem muita meditação, cuidam muito do corpo e muito do cérebro também. E a única diferença, né, é que eles têm essa convicção de que eles realmente vão transformar a vida deles com o maior esforço que eles fizerem. E pra gente não, pra gente nós temos Cristo, né? Com certeza. Então a gente sabe que a gente não precisa se esforçar pra isso porque é de graça. Não existe meritocracia, foi a graça de Jesus que foi recaída sobre nós, foi essa misericórdia, né? O evangelho, ele não oferece uma nova chance pro futuro. Na verdade, ele oferece uma nova chance agora para você. Uma identidade agora para você. Isso. Não é melhorar o velho eu, é o nascer de novo. Exatamente. Né, Perfeito. E nessa questão de reencarnação, de Bíblia, que a gente está debatendo, Érica, fala um pouquinho pra gente, na terça-feira, o que fala sobre reencarnação e Bíblia? Olha, na terça-feira foi um dos meus tópicos favoritos, né? Ele também continua mencionando sobre a reencarnação. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é assim, a gente tá falando um pouquinho sobre o karma, né? Uhum. Imagina só que a gente cometeu um errinho e a gente se esqueceu que a gente cometeu esse erro. E a gente reencarna na nossa vida e a gente sofre por causa desse erro que a gente esqueceu. Nossa. Na religião hinduísta é assim, independente do que você tenha feito, na sua próxima vida isso vai ser cobrado, seja bom ou ruim. Então parece que não existe perdão. Exatamente, você conquista o seu perdão. Você conquista. Então, eles acreditam também que a reencarnação você não precisa vir como ser humano. Se você for uma pessoa boa, você vai ter o seu sucesso financeiro, você vai nascer um homem ou uma mulher de sucesso. Se você fizer alguma coisa muito ruim, você nasce como um animal. Você renasce como um animal. Uhum. Isso para eles é uma maldição, é uma abominação. Entendi. E isso ocorre bastante. Então, eles tentam fazer o máximo possível para fazer as coisas certas, porque eles não querem sofrer nem um pouquinho, nem que seja por um erro mínimo que eles esqueceram que cometeram, sei lá, quando tinham 5 anos, 10 anos de idade. Então, na verdade, a justiça divina deles está meio que vinculada à responsabilidade humana. Sim. Ou seja, o Deus deles só vai ser justo se você for responsável. Se exatamente. Você for certo. E é aí que a gente vê a nossa balança, né, entre o hinduísmo e o cristianismo. Aqui, ele menciona muito, né, essa parte sobre o fato de que você fez alguma coisa de bom ou de errado, independente daquilo volta pra você. No cristianismo não é assim. Se você fez alguma coisa de errado, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um cérebro onde eu esqueço muito fácil as coisas. É muito fácil. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, eu não lembro daquilo, mas eu nunca mais fiz aquilo de forma inconsciente, automaticamente eu já sou perdoado. Sim. Deus, ele já concede o perdão. Antes mesmo de você pedir o perdão, Deus já lhe dá o perdão. Sim. Amém. Ele já joga nas profundezas do abismo, né? Sim. E isso, só para complementar o que ela disse, é muito engraçado, porque ela falou que no hinduísmo você esquece, mas o Deus não esquece do que você errou, né? Você não tem ali o seu perdão. No nosso é o contrário, né? Vocês já pararam para reparar? Às vezes a gente cometeu algo, pediu perdão, mas fica sempre se lembrando. Deus perdoou, apagou ali do caderninho dele a gente aquilo. Que não deixa e a esquecer, gente que né? não deixa esquecer, a gente fica... Verdade. E é igual aquela questão, né? O constrangimento, o estresse, constrangimento do amor de Jesus. Sim. E o legal é que nessa lição, ela deu uma coisa muito importante. Eu acho que esse tema ele é muito importante para os jovens, porque ele fala sobre pertencimento. E é uma coisa que os jovens, eles buscam muito. Eles buscam pertencer, coletivo, sim, né? A unidade. Ter uma identidade. E é isso que o cristianismo ele favorece.
Aqui na lição tem uma parte muito destacada que eu gostei bastante, que diz assim, ó. Assim, a vida tem propósito. O que fazemos agora tem impacto eterno. E as decisões dessa vida definem o nosso destino para sempre. Amém. Então, essa é a nossa vida cristã. Tudo que a gente faz hoje é agora e acabou. Não tem uma segunda chance, não tem uma próxima vida que a gente possa melhorar. A gente vive o hoje, a gente vive o agora. A gente está sempre pronto a ajudar o próximo, porque nós queremos a nossa vida eterna. Nós não estamos atrás de ciclos repetitivos de viver uma vida novamente. Entendi. E a gente mantém esse pertencimento graças a isso, né? Então, acho que esse tema, ele se encaixou perfeitamente na lição de jovens. A Bíblia ela nos ensina que esta vida ela que importa, né? Sim. As nossas escolhas elas têm peso real hoje. Nós não somos consequências de algo ao acaso, né? Nós somos consequências da vontade de Deus, né? Nós somos pessoas conhecidas por Deus. Essa é a nossa diferença. O nosso Deus nos conhece. Um Deus imensurável se preocupa com a sua dor, se preocupa com você, né? E você que está acompanhando aí o nosso Salcast, a Fé em Movimento, tá gostando? Agora nós chegamos na quarta-feira, que a quarta-feira é um dia sensacional. A quarta-feira é o dia do hipertexto. O que o hipertexto traz pra gente, Fábio? Cadu, já deu para perceber que o cristianismo e o hinduísmo são bem diferentes. Paralelos. São coisas assim que você vê que são antagônicas. E o ponto principal é a salvação. A gente acabou de ver aqui que o hinduísmo enfoca muito no merecimento da pessoa. E o cristianismo vem com aquela coisa que beira, para alguns que não conhecem detalhes, fala, isso aqui é tão bom que isso chega a ser injusto. Um amigo meu, eu estava explicando para ele o que é a graça, tá? É uma pessoa que já é de igreja, né? Já tem uma vivência na igreja, e por incrível que pareça, ele nunca tinha pensado, ele não sabia o que era graça. E o exemplo que ele me perguntou foi o seguinte, olha, se uma pessoa foi bandido a vida inteira, aprontando, e no leito de morte se arrepender, ele vai ser perdoado? A resposta é sim. Cara, mas isso é injusto. É injusto. Como? É que Porque eles acabam vinculando a justiça humana com o mérito, com as suas obras, o que você faz. Só que a justiça de Deus é vinculada com o amor dele. Exatamente. E olha, por que a gente pensa assim? Porque a vida inteira é o seguinte, você quer tirar um 10 na prova? Estude muito. Você quer ficar rápido? Corra, treine. Você quer ganhar dinheiro? Vai ter que trabalhar. De repente vem algo incrível, maravilhoso. Quer dizer, é mais incrível do que qualquer outra coisa. É de graça. Aí isso gera dá um tilt na cabeça. Eu tenho certeza, né? Se a Gregória sair aqui na rua agora, chegar uma pessoa e falar, Gregória, tô aqui, 10 mil reais pra você. Como assim 10 mil reais? Você vai ficar até estranhando aqui. Não quero, sabe? Não quero. Do anjo. Porque assim, é estranho isso. É bom demais pra ser É verdade. bom demais pra ser verdade. Com Você vai certeza. estranhar. E o que é então a graça? É justamente isso. Por que a Gregória estranhou em ganhar 10 mil reais? Porque o que eu fiz pra merecer ganhar 10 mil reais? Nem conheço a pessoa, nunca me viu. É isso aí. A graça é um favor imerecido. Se você merecesse, não era graça. Se a Gregória merecesse aqueles 10 mil reais, é porque ela trabalhou por aquilo. Se ela merecesse. Ô, Fábio, então quer dizer que a graça ela está conectada com a salvação e, na verdade, as duas juntas, ela acaba sendo a inclusão, né? Você é incluído dentro desse contexto, não é? Com certeza. Muito bem. Com muito certeza. bem. O Evangelho ele não cria essas castas espirituais, né? Ele cria uma família, igual a Érica falou pra gente, né? Da unidade, né? Ele cria uma família. E Jesus não tira ninguém de lado. Jesus ele inclui as pessoas, né? E não tem essa dialética de sofrimento que a gente tem acompanhado. Sim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso às vezes parece algo intransponível, uma barreira gigantesca. E na quinta-feira a gente tem o Quebrando Barreiras, né? Gregória, o que fala pra gente da quinta-feira? É justamente isso, né? Você já deu a entrada aí nas castas.
E as castas é um tipo de sistema que dividem, né, as classes sociais. Só que não são as classes sociais que a gente tem hoje, que é A, B, C, e cada um se trabalhar, se esforçar, vai mudar. Na verdade, essas castas, elas são castas espirituais no hinduísmo e que são colocadas em determinadas sociedades, como na Índia, por exemplo. Se você nasce comerciante, você não pode se tornar um sacerdote, que são uma das castas aqui que ele fala, né? Tem as castas do sacerdote, dos quereiros, dos comerciantes e dos trabalhadores braçais. E isso é tão estabelecido dentro da religião do hinduísmo e na Índia mesmo, que mesmo os governadores, né, que tentaram, governadores que a gente fala, né, os políticos lá da região, tentaram incentivar com que houvesse essa mudança, né, essa locomoção de uma pessoa da classe baixa para a classe alta, é tão cultural que não houve essa mudança. E isso faz um contraste muito grande com o nosso cristianismo, porque Jesus ele veio para mostrar que não existe diferença entre mim e a Érica. Não existe diferença entre o Cadu e o Fábio, porque por mais que nós sejamos de cores diferentes, etnias diferentes, nós somos um só em Cristo. E ele trouxe isso, mostrando que o evangelho é para todos. Amém. E uma parte interessante da Bíblia encontra-se em Gálatas 3:28, e é citado aqui na lição, que se diz assim: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. Isso quer dizer que o reino de Deus, o valor não é pelo que ela pessoa faz, e sim, no reino de Deus, é pelo que ela é para Deus. Sim. Não é isso, Fábio? Perfeito. Ó, vou dar um exemplo. Qual que é o local que as barreiras elas foram quebradas, destruídas? A igreja. Ó, numa igreja você vai ver sentada num banco uma pessoa muito rica e uma muito pobre. Uma pessoa que estudou muito e um analfabeto. Inclusive de etnias completamente diferentes. Um negro, um branco. Um descendente de alemães que provavelmente até teve envolvimento, seus antepassados lá atrás, quem sabe até foi envolvido com o nazismo, sentado ao lado de um judeu que foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então eu olho para isso e eu falo, essa aqui é a essência da sociedade. Então se a sociedade tem tudo isso, a mensagem, como ela é universal, ela vai capturar essas pessoas, vai fazer sentido e elas vão sentar lá. E detalhe, essas pessoas, no dia a dia, elas não estão no mesmo local, elas não vão nos mesmos lugares. Mas quando chega o dia de ir na igreja, todo mundo sentadinho, escutando a mensagem, e aquela mensagem ali, na hora que chega no ouvido deles, faz sentido para todos. Isso prova que a mensagem de Deus é universal e barreira foram demolidas. Sim. E eu acredito que essa universalização da sociedade, ela passa pelo toque do Espírito Santo, né? Porque na igreja é onde você encontra o contato real com o Espírito Santo. Lógico, a gente tem que ter nossa intimidade com Deus, o dia a dia, mas na igreja é importante que esteja em união, em comunhão, né? E isso nos dá esperança, né? Para nós que somos cristãos, nos dá esperança. E já dá o gancho aí pra Érica falar da sexta-feira, né, Érica? Sim, eu acho que esses temas aí que caem pra mim foram os favoritos, hein? Foram os melhores. E justamente, na sexta-feira, o título é Esperança para os Não Cristãos. A gente fala muito, né, sobre nós que temos o conhecimento, né, que conhecemos a Cristo, que temos essa experiência, a gente prova desse amor a cada dia. Porém, tem aquelas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter esse conhecimento, dependendo da localidade, entre outros fatores também. E a gente pensa assim, a nossa salvação ela é pela graça. E quem não conhece essa graça? Como é que essa pessoa é salva? E na lição de sexta-feira, ela fala muito sobre isso. Eu acho uma coisa muito legal. Porque aqui fala assim, não tem distinção nem nada, mas o amor de Cristo ele é para todos. Independente do que você fez. Assim, a graça ela é para todos. Você pode não conhecer a graça, mas a graça ela te conhece. E isso é importante. É um ponto de vista. Então, assim, Deus, ele sempre... Às vezes a gente não se sente nada, mas Deus, ele nos dá uma identidade.
mesmo se a gente merecer, mesmo se a gente não pedir, eles nos dão uma identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos participantes nós somos cidadãos da Terra Celestial. Assim, Deus é Deus. E ele não Sim. precisa da gente. Não é mais ou menos isso? É, ele não precisa da exatamente. gente. Então, se Deus é Deus e não precisa da gente, aí a gente se pergunta assim, por que, Senhor, que o Senhor nos ama, então? Né? Por que o Senhor... que a gente tem que fazer parte dessa comunidade espiritual, né? Exatamente. E aqui também, na lição, ele menciona assim, né? Qualquer discriminação é abominável a Deus. Aos seus olhos, todos têm o mesmo valor. Então, a gente sempre volta em todos os outros temas, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito, alguma coisa assim. Mas Deus, ele ama a todos, independente daquilo que ele faz, daquilo que a pessoa é. Independente da placa da igreja, da denominação, de onde ela mora, cor, raça, etnia. Ele ama você, independente daquilo que você faça. Ele tá ali, ele te ama e ele morreu por você e por mim também. Amém. Mesmo a gente não merecendo, ele fez esse sacrifício por amor. E no finalzinho ali de sexta-feira, assim, voltando, né, na parte sobre a graça, ele traz um textinho que eu acho muito bonito, que fala assim: a maneira mais eficaz de instruir os gentios que não conhecem a Deus é por meio de suas obras. Deve estar pensando assim, ué, uma hora graça, outra hora obra, fica um pouco confuso, né? Mas assim, nós que conhecemos a mensagem, nós somos salvos pela graça. Porque o amor de Cristo nos basta. Sim. Agora, aquela pessoa que não tem esse conhecimento, muitas vezes, eu me baseio nessa parte muito com a parábola do bom samaritano. Uhum. Então, ele não conhece, a pessoa não conhece, mas ela faz uma boa obra, ela ajuda alguém com amor, com pureza, com aquela bondade de Cristo. Cristo vê aquilo, e é pelo aquele amor que ele depositou, pela aquela obra boa que ele fez, ele é salvo. Porque ele Bacana. não conhece. Então, quando você conhece, você é salvo pela graça. Quando você não conhece as suas obras, é derramada graça sobre as suas obras. E se a gente olhar a história de Jesus, né? Jesus, ele primeiro fazia uma obra com a pessoa. Ele Sim. atendia a pessoa. Depois ele mostrava o amor do Pai, não é? Vocês devem viver muito isso na comportagem ali na praia, né? Sim. Primeiro você tem que oferecer algo que interesse para aquela pessoa. A questão de saúde, né? A Sim. questão, às vezes até a questão de autoajuda, que a pessoa encara como Sim. uma autoajuda. E Sim. aí depois você vai acabar introduzindo o evangelho. Eu entendi essa parte da obra. Sim, é uma coisa muito bonita, assim, na comportagem eu falo assim, né? A gente sabe do agir de Deus, mas na comportagem a gente sente, a gente vive, assim, as obras de Deus. A gente vê, a gente pode tocar. E, assim, é um ministério lindo também. Sim. Bacana. E, assim, a missão da igreja não é julgar ainda quem não chegou, né? Mas sim estender a mão. O Sim, convite do evangelho é para todos, não é, Fábio? E a gente estava até comentando qual que é a distância que Deus está da gente, qual que é a distância que Jesus está da gente. Às vezes a gente fala que, parece que eu faço uma oração, não passa do teto. Mas na verdade o Senhor está do seu lado. Ele está Sim. do seu lado a distância apenas de um braço, Sim. para que você peça ajuda, né? Sim. E essa frase que você falou é uma frase, assim, que a minha avó ela costumava dizer assim: é a distância de Deus é a distância que você quer. A distância que você quer que Deus tenha de você é a distância que Ele É tá. verdade. Ele pode estar dentro de você, Ele pode estar do seu lado, Ele pode estar distante. Depende daquilo que você pede. Que bacana, que bacana. E essa parte de hinduísmo e a parte de Jesus, o cenário global da lição da semana, eu acho que vem trazer o seguinte pra gente, que o hinduísta, ele acredita em algo que tem que lutar para você conquistar. Sim. E Jesus te oferece para mim algo que ele te dá de graça, como o Fábio falou. Algo que ele te dá de graça. E aí vem a questão do bem e do mal, né? Ser bom ou ser ruim. Eu não tenho que ser bom para conquistar algo. Eu, na verdade, vou ser bom porque Jesus já me amou. Porque Sim. Jesus já trouxe para mim algo de bom. Sim. Né? E aí o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, não é isso, Fábio? É de graça, mas o preço pago foi imensurável. Foi. Porque foi a morte do próprio Deus. Quer dizer, o próprio Deus morrendo para a criatura. É um mistério a salvação. Exatamente. O Criador se fez carne para poder, primeiro, não ser julgado e entender a criatura. E segundo, Sim. por amar. Né? Nossa. Que o Senhor possa abençoar, né, essa nossa semana. Esse aqui foi um estudo da nossa lição da semana,
né? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu vou falar que eu vou deixar o link da lição aqui para você acompanhar, né? E eu quero passar agora para um bloco muito especial que a gente vai introduzir essa semana, que é falar sobre testemunhos, né? Nós temos aqui hoje 2 comportoras. Eu gostaria que a Gregória explicasse pra gente o que é a comportagem. E primeiro, vocês têm algum testemunho para dar? Nossa. Não falta, né, Erika? Com certeza não falta. Então, pessoal, basicamente, para quem não conhece, a comportagem é uma das vertentes de missão da nossa igreja, onde jovens estudantes conseguem a sua bolsa de estudo através da pregação do Evangelho, de Exatamente. literatura e de saúde. São saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que é uma forma que a gente tem de levar o cuidado do nosso corpo para as pessoas, mas também de pregar o Evangelho, de alcançar essas pessoas levando Jesus. E o diferencial da campanha, do projeto que a gente está participando, qual que é, Erika? Bom, é que antes a gente vai de porta em porta, né? Agora é pezinho na areia, então... Pé na areia, maquininha e o vidinha. Com certeza. E aí, sobre o testemunho mesmo, a gente brinca que quando a gente tá na comportagem, testemunho é o que não falta. E porque a gente fica assim, 100% dependente de Deus. Não tem jeito, é você, Deus, Deus, você. E assim, o meu testemunho é um testemunho sobre a minha pregação. A primeira vez que eu preguei na igreja foi aqui na igreja de São Sebastião, contando o meu testemunho, porque eu sou adventista faz 2 anos. Eu me converti quando eu entrei na faculdade do NASP. E foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, conhecer Jesus e trabalhar para Ele. Amém. E aconteceu que eu preparei aquela pregação falando sobre as bênçãos da comportagem, sobre o meu testemunho, minha conversão, né, a conversão da minha fé e tudo. E foi ótima essa pregação em São Sebastião. Só que aí eu fui convidada para pregar na igreja do Mirante do Itatinga, né? Mirante do Itatinga. Itatinga, isso. E eu fui. Só que o que eu não esperava era que na semana que eu iria pregar na igreja do Itatinga, seria a minha pior semana na comportagem. Tanto no aspecto financeiro quanto no espiritual, que é o mais importante de todos. Que acima de tudo a gente quer ser bem recebido pelas pessoas, a gente quer que elas aceitem Jesus, que elas sejam alcançadas. E enquanto na primeira vez que eu preguei para vocês lá, foi bênçãos no mar de rosas, glorificando Jesus ali na bondade. Vivendo. E tudo certo. Aí, quando foi na segunda semana que eu ia pregar lá nessa outra igreja, deu tudo errado, né? Foi choro e ranger de dentes. Eu fui humilhada, tava difícil de vender, as pessoas não me ouviam. E eu ficava assim, Jesus, pra que isso? Como que eu vou chegar lá na igreja, né? E vou pregar isso? Porque eu queria pregar da sua bondade comigo, na verdade, pai. Em primeiro lugar, a gente prega pra nós mesmos, Exatamente. Né? E aí, você se sente desmotivado, né? Pra levar a palavra. Se você tá passando por dificuldade, né? Exatamente. Mas é engraçado que a pregação, a mesma pregação que eu iria fazer, que seria o meu testemunho de vida, foi ali que Deus mais falou comigo, naquela palavra de Lucas 12, né? Lucas 12. E, foi ali. Me glorifique, mesmo, né, estando na bondade, mesmo estando as coisas acontecendo ruim. E eu falei, não, eu orando sexta-feira pra Deus, não, se é isso, Senhor, então eu vou pregar, né? Independente, vou testemunhar. Só que o que eu não esperava é que tinha uma mulher, que essa mulher, ela já tinha me ouvido pregar online na igreja de São Sebastião, e ela estava quase se afastando da igreja por dificuldades familiares e espiritual mesmo. E ela tinha orado para Deus no dia que ela me ouviu pregar online. Ela falou que se ela me encontrasse e eu contasse novamente meu testemunho do jeitinho que foi, ela saberia que Deus estava com ela. Ou seja, você é uma resposta da oração de alguém. Exatamente, Sim. porque Nossa, aí eu que encontrei ela nessa igreja de Itatinga e ela veio me abraçar chorando, falando, você é a resposta da minha oração. Amém. Amém. E você, Erika, tem algum testemunho para nos passar? Olha, gente, testemunho é realmente o que não falta. Assim, uma coisa que eu vivo muito na praia, né? Que a gente vive muito na praia. Sim. Ou até mesmo no Porta em Porta. Muita gente, a gente abre assim, as pessoas falam, nossa, eu sonhei com você, eu sonhei com algo assim. E eu quero fazer o curso de teologia. E tem as pessoas acham que teologia na UNASP não é possível para mulheres, né? Falam assim, uma coisa mais masculina. E, na verdade, falta muita mulher no ministério. Amém. E é o meu sonho... Tem que ir atrás do com certeza. E o meu sonho é fazer teologia lá no UNASP. E eu falei assim, eu moro em Suzano, e eu tava lá em casa, né? Minha mãe descobriu o projeto, e eu falei assim, Senhor,
eu ia fazer pedagogia. Senhor, eu não sei se é pedagogia, não sei se é teologia, não sei o que é, mas na campanha de comportagem, o senhor mostra, assim, bem escancarado, porque eu sou muito lerda, bem escancarado, assim, todos os dias da campanha, então eu tenho 100% de certeza qual é o meu curso que o senhor vai me usar para sua obra. E eu orei isso por uma semana. E depois eu vim pra campanha, né? Eu ia pra Araçatuba e eu vim pra Lorena, que é a campanha de porta em porta. Sim. E eu acabei trocando pra cá, que é a daqui da praia. Eu vim pra cá, é uma campanha maravilhosa, os pessoais são maravilhosos de lá. E a gente começou o projeto e todos os dias, sem exceção, eu tava começando a falar, eu quero fazer pedagogia. Aí o pessoal falava assim, mas não sei, tenta outro curso. Você não tem cara de pedagoga, tenta uma administração aí, um TI. Falei, nossa, gente. E eu fui... Aí o pessoal falava assim, nossa, mas você tem tanta cara de teóloga. E o engraçado é que eu ouvi mais isso de pessoas ateias. Nossa. Que eu tenho cara de teóloga. Foi o que, assim, mais falou, não, tenta teologia, é a sua cara. E aí eu fui falando, aí eu falei... Aí teve uma pessoa, assim, um casal, que eu nem cheguei na barraca deles. A gente tava nas praias de Baraqueçaba, Não, foi da Praia da Cigarra. Isso, na Praia da Cigarra. Aí eu nem cheguei, eu tava bem longe, as barracas bem distantes. Eu fui chegar perto dele e ele já me chamou, oi, Érica. Eu falei, nossa, será que ele ouviu? Será que eu falei tão alto assim? Aí ele, não, é porque eu sonhei com você, eu só não conseguia ver o seu rosto. Eu não vou conseguir levar nenhum material, porque eu tô sem nada, eu tô me mudando pro Rio Grande do Sul. Mas eu quero te dizer que o projeto de Deus pra você não é pedagogia. A sua mãe que tá do outro lado da praia, que a Gregória tava comigo, a sua mãe que tá do outro lado da praia, ela vai fazer pedagogia, mas o seu curso não é esse, você sabe disso. Você tá pedindo confirmação, Deus tá te mandando. Então para de ficar pedindo e vai atrás. E aí eu comecei a chorar. Aí a Gregória, a gente parou pra almoçar, né? A Gregória me viu, ela falou assim, você tá bem? Eu falei, misericórdia, eu tomei tanto tapa na cara. Aí a gente começou a ir embora juntas. A gente foi embora juntas, a gente começou a chorar, assim. Aí eu liguei, né, mandei mensagem pro pastor Alex. Aí ele falou assim, não, você vai ficar o ano inteiro, né, porque pra teologia o vestibular é só no final do ano. Não, você vai ficar o ano inteiro comigo na comportagem, não tem problema nenhum. E eu falo assim, gente, comportagem, ele é um ministério lindo, lindo, lindo. É um ministério cheio de milagres, de promessas, Amém. de honras e conquistas. Mas ele é um ministério muito triste. Eu saí de casa dia 10 de dezembro. Tô daqui então, desde então. Não vi minha mãe, não vi meu pai, minhas irmãs. Minha mãe tá grávida de gêmeos até. Nossa. É uma loucura. A gente sabe que um é menino, o outro a gente tá esperando ainda. E aí eu passei Natal longe, Ano Novo longe, vou passar meu aniversário de 18 anos daqui alguns dias longe também. Nossa. Então, assim, é uma virada de chave, assim, sabe? É pessoas assim que falam assim, mas é tranquilo. Cara, eu nunca vi a Gregória na vida. Eu nunca nem pensei que eu fosse conhecer uma amiga chamada Gregória. Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. Olha Então, só. assim, a gente conhece pessoas novas assim, que a gente nunca imaginou. Assim, a gente entra em casa, a gente conversa com pessoas que a gente nunca nem pensou. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia conversar. E aí, tipo, hoje em dia eu chego assim, oi, tudo bem? Que não sei o que já. Que legal, a gente já começa assim, puxar assunto. Aí minha mãe falou assim, mas desde quando você é tão comunicativa assim? Então eu falo assim, gente, a comportagem, ela transforma, ela é um projeto lindo, lindo, lindo. E isso que você Vale falou muito agora a pena. também. É Deus transformando vidas, Sim, né? Porque a salvação, ela não é uma teoria. Ela é a Não. prática, Ela né? é prática. É muito prática. E a gente fala assim, a comportagem, nosso objetivo é salvar as pessoas, mas antes disso a gente é salvo. Sim. Então, o nosso projeto, ele é 99% ação divina e 1% ação humana. Amém. A gente só tem que levantar e ir, porque o resto é Deus que guia. É, esse aí, pessoal. Esse aqui foi o bloco de testemunhos. Muito obrigado pelos testemunhos de vocês. A gente tem agora um bloco bacana, que é a dica da semana. E aí, Fábio, você tem dica pra gente? Eu tenho. E a dica também é pra mim, porque eu também quero fazer. Opa! Lógico, quando a gente pega pra gente, a dica tem que ser pra gente. né? Com certeza. É, porque essa semana eu soube que o filme Crônica de Nárnias... Filme não, livro, né? Primeiro ele escreveu... Ele escreveu 5... O C.S. Lewis escreveu 5 livros nos anos 50. E ele não queria que esses livros fossem feito filme, porque na época não tinha tecnologia para isso. Entendi. E detalhe, tá? Esses livros, eles são uma alegoria, ele criou um mundo fantástico na qual ele coloca todos os elementos da salvação, desde o pecado, salvação por sério? Cristo e a volta de Cristo. Nossa. Tudo nesses livros de forma, entre aspas, disfarçada. Lúdicas. Lúdico, exatamente. Então, na verdade, é como se fosse uma mensagem subliminar do bem.
Porque do mal tem um monte, né, Cadu? É. Eu não tava sabendo. Agora Entendeu? me deu vontade de Nossa, assistir É. o fez filme parte de novo. de né? novo. Então, esse Fez parte da filme nossa é o de infância, 2005. É o Crônicas de Nárnia de 2005. Porque 2005. Aí, ó, lançou você 3. tá em casa aqui, Crônica de Nárnia 2005. Ah, é o da feiticeira. O guarda-roupa, Roupa, a feiticeiro e o feiticeira leão. e o leão. Ó, Exatamente. o Leão tá O aqui. leão tá aqui. Esse é o leão. E já tem o leão. Já dá pra saber quem que é o leão, né? Já dá pra saber quem é o leão da tribo E, de Judá. e ele, Olha lá. e o autor, ele é muito fiel à narrativa bíblica. Ah, é? Ele é Caramba. muito fiel. Porque ele é o C.S. Lewis, né? Uma pessoa que converteu milhares de pessoas. Milhares. Nossa. Só que é o seguinte, os outros 2 filmes, né, na pesquisa que eu fiz, que eu não vi nenhum, tá? Os Sim. outros 2, que é de 2010 e 2015, Aham. parece que já tá mais Já distorcido. destoou. Mas o de O 2005 original, o primeiro. é uma boa recomendação pra ver. Sim. E É. quem for corajoso, lê o livro, né? Os Esse- 5. Eu acho Nossa. que o livro deve ter muito mais É. detalhes. né? Nossa. Ah, Sim. com certeza. Mas essa aí foi a nossa dica da semana, pra você assistir Crônicas de Nárnia de 2005, o primeiro filme, tá bom? Mas assista com os olhos de cristãos, É. procurando Sim. o evangelho dentro do filme. Pessoal, eu quero que você faça uma consideração final de vocês, começando pela Érica. Bom, eu gostaria de agradecer a você, Cadu, Fábio, pelo convite, né? Eu fico lisonjeada. É uma honra ter participado desse podcast, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz, assim, fiquei bem ansiosa a semana inteira. Até parece que você já fez outro programa. Não, meu filho. Quem dera, quem dera. Mas quem sabe, né? É? Futuramente, se quiser me convidar de novo. O currículo já tem, já. É, olha, aqui eu tô como comportora. Quem sabe daqui uns anos como uma teóloga. Olha só, tá vendo? E assim, né? A gente fala bastante sobre a vida cristã. E não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena cada segundo. A gente investe nas pessoas, investe na nossa saúde mental, física, espiritual, todas as áreas. E, assim, é muito importante, muito importante. Assim, a comportagem, ela é, assim, um pouquinho solitária, né? Às vezes que a gente sente saudade da família. Assim, né? Minha mãe tá lá em casa, meu pai, minhas irmãs. Então, assim, bate saudade. Não vou mentir, Amém. bate saudade. A gente se pega, assim, chorando, assim, meu Deus, a minha mãe, eu tava o dia tudo, agora levando cedo. Que E vou pro meio bacana. da praia, vou conversar com pessoa que eu nunca vi na vida. Mas vale muito a pena, porque Deus tá na frente. Então, se a Amém. gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. Que legal. Sim. E você, Gregória, suas considerações? Olha, eu acho que a melhor frase que eu posso deixar, e é um dos melhores conselhos que eu recebi dos meus padrinhos da praia, foi: não negue a Cristo. Não tenha medo de seguir a Cristo. Amém. Não se esqueça disso. Muitas vezes no mundo que a gente vive hoje, a gente tem medo de falar do amor dele, do amor que é constrangedor, do amor que é misericordioso e transformador. E a gente tem medo de pregar o evangelho e depender dele e viver 100% pela obra. Amém. Mas o que eu deixo de conselho para as pessoas de casa e para a gente mesmo todos os dias é: aceite Cristo todos os dias, tome a sua cruz e leve o evangelho. Amém. Deus seja louvado. E você, Fábio, suas considerações? Olha, Cadu, eu acho que o podcast está muito legal, tá tendo muito alcance e parabéns, viu, Cadu, pela Amém. iniciativa. Deus. Eu acho É que Deus. essa ideia que você teve e você assim teve a ideia e executou muito rápido. Então, eu acho que você foi iluminado mesmo. Deixa Parabéns. eu só falar uma coisa, Uhum. Fábio, eu falei para as meninas e eu não expliquei para as meninas o que é Salcast. Salcast é Somos Adventistas do Litoral. E também somos o sal da terra. Por isso, mar. Isso explica muita coisa, né? Entendi, Mas, trocadilho. na verdade, obrigado, Fábio. Uhum. Só que isso é uma obra do Espírito Santo, eu tenho mais absoluta certeza. Porque nunca passou pela minha cabeça isso, nunca imaginei isso. Então, é pra honra e glória de Deus. Amém. Show de bola. É isso aí. Eu acho, pessoal, que essas mensagens estão chegando, igual folhas de outono, né? Quando você abre um saco de folhas, elas vão longe. Então a gente vai ter muita notícia ainda, Cadu, viu? Quem Em sabe relação lá a esse embaixo alcance, da né? vida no céu a gente encontrou. Olha, eu comecei a olhar para o lado cristão quando eu vi o programa. Uhum. E que Deus seja louvado. Amém. Gente, hoje a gente aprendeu sobre a salvação e que a salvação não é um ciclo infinito de tentativas e sim um encontro real com Jesus, né?
E se nesse novo conteúdo que a gente falou, Cristo está inserido, não porque você não vai disseminar a palavra de Deus. Então eu convido para vocês que estão em casa também, não tem como não pedir isso, parece um clichê, mas você clica ali, compartilha, se inscreve no canal. Comenta. Quanto mais você interagir, o YouTube vai entender que isso é uma coisa positiva e vai entregar para aquelas pessoas que você tem contato. Então comenta também. Venha viver com a gente, né, a fé em movimento. Esse foi o nosso Cellcast.